Haroldo Amaral. Pois é, nós estamos recebendo aqui o Dr. Alexandre Naim Barbosa. Ele é infectologista, é chefe do serviço e também chefe do departamento de infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp aqui na cidade de Botucatu. Nós convidamos o Dr. Alexandre Naim, primeiro pela facilidade que ele é muito direto, é muito objetivo a falar com o público científico e, sobretudo, com as pessoas como nós, que entendemos muito pouco das divisões celulares aí. E, sobretudo, doutor, para que o senhor nos ajude a esclarecer piadas e fake news que estão circulando na rede social. No momento de crise dessa, mais de 4.000 pessoas só num país, né, envolvida com essa doença, atingida por essa doença, e sabendo a importância da China no mercado global, muitas coisas podem a qualquer instante chegar aqui, e muitas informações erradas. E, sobretudo, por conta, então, desse seu vasto conhecimento, a sua preocupação em comunicação social, em saúde pública e comunicação, é que a gente convidou o senhor, e seja bem-vindo à nossa rádio, para responder questionamento dos nossos ouvintes através do WhatsApp, que daqui a pouco o Osmar passa, porque eu nunca lembro exatamente o telefone, e também da nossa rede social no Facebook, facebook.com, Rádio Clube FM, Clube FM Botucatu. Clube FM Botucatu. Seja bem-vindo. Haroldo, o número está aqui no calendário. Muito bom dia, Nard, muito bom dia, Haroldo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Clube. Bom dia aos ouvintes. Acho que esse é um momento importante para todos nós conversarmos sobre essa epidemia de coronavírus. Você falou de piadas e fake news. As piadas são boas, né? Tem muitas piadas acontecendo que são engraçadas e é sempre bom manter o bom humor. Mas as fake news, elas são perigosas. Tem estudo científico mostrando que fake news pode matar. Nós temos exemplos aí das vacinas, muitas fake news sobre vacinas, as pessoas deixam de se vacinar às vezes por conta disso e elas podem morrer por conta disso. Então, esse momento de discussão, essa abertura que a Rádio Clube FM faz para a academia, para a ciência, para a medicina, para a infectologia, ter acesso aos ouvintes é fundamental. E o nosso telefone é 99761-1035, né? E se você quiser encaminhar questionamentos, pode fazer isso através do nosso WhatsApp. Doutor, Botucatu é uma cidade que recebe gente praticamente, é uma cidade do ponto de vista de atendimento de saúde cosmopolita, né? Ela recebe gente do mundo inteiro em razão do trabalho científico que é desenvolvido na universidade como um todo e, sobretudo, nos atendimentos em saúde. Primeiro, vamos começando pelos profissionais de saúde. Nós temos, certamente, uma orientação que vocês já devem ter passado para os profissionais da Unesp, mas Botucatu é uma cidade que a principal atividade econômica nossa é a saúde, seja na medicina privada, seja na medicina pública, assistencial, etc. Quais os cuidados que os profissionais devem ter e os pacientes e familiares de pacientes em relação à doença? A gente sabe que ela não chegou em São Paulo ainda, mas como a gente recebe gente de todo lado, que cuidados a gente deve ter e quais são os sintomas dessa coronavírus? Bom, vamos começar primeiro pela questão de Botucatu, né? Nós ainda não recebemos no HC Unesp, até a manhã de hoje, nenhum caso suspeito de infecção pelo coronavírus, que tem uma definição bem clara. São pessoas que apresentam febre ou sintomas respiratórios, como tosse, como rinorreia, que é o nariz escorrendo, como dor no corpo, muito semelhante à gripe, mas essas pessoas têm que ser oriundas ou têm que ter passado pela China. Nós ainda não recebemos nenhum caso suspeito em Botucatu, mas antecipando o provável recebimento de um paciente suspeito, a superintendência do HC, liderada pelo professor André, junto com a nossa comissão de infecção relacionada à saúde e o núcleo de vigilância epidemiológica, já elaborou um documento, que também já foi divulgado a todos os profissionais do HC Unesp, de quais são as medidas de prevenção. Mas como nem todo mundo trabalha lá, eu trouxe aqui até uma colinha, porque é muita informação nova, né? Quais são as principais recomendações para evitar o risco de infecção pelo novo coronavírus? Primeiro, evitar o contato próximo
com pessoas que estejam com sintomas, pessoas que estejam espirrando, pessoas que estejam febril, pessoas que estejam tossindo, se queixando de sintomas como resfriado ou gripe. Lavar frequentemente as mãos, especialmente após o contato direto com essas pessoas doentes ou pessoas que frequentam, por exemplo, o meio hospitalar. Vou numa consulta na Unesp, né? Então, passa a mão no corrimão, dou a mão lá para o atendente, sempre lavar a mão ou usar o álcool gel. Quando você for espirrar, quando você for limpar o nariz, não usar as mãos, usar um lenço descartável, que hoje em dia é facilmente encontrável, pode ser um lenço umedecido, pode ser um lenço seco. Se você for tossir ou espirrar e não tiver acesso ao lenço, cobrir o nariz ou a boca com a mão e depois fazer a higiene da mão. Evitar, de qualquer forma, principalmente quando você estiver no ambiente público, né? Estiver no ônibus, estiver no banco, coçar o olho, coçar o nariz diretamente, porque isso leva o vírus a mucosas e isso contamina, então, a pessoa. Sempre, então, que tossir ou espirrar, como eu já falei, higienizar as mãos com álcool gel ou lavar as mãos. Não compartilhar com pessoas que estejam doentes, com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou resfriado, objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, porque a saliva pode ser um meio de contaminação do coronavírus ou de outros vírus de transmissão respiratória, porque esses vírus se dão principalmente por transmissão de gotículas, também conhecidas como perdigotos, aquelas pequenas bolinhas de saliva que acabam saindo quando a gente fala, quando a gente conversa, isso é sempre frequente. Manter os ambientes sempre ventilados, abrir portas, janelas, evitar ambientes fechados, ambientes que tenham pouca circulação de ar. E no Brasil isso não é muito frequente, mas a gente sabe que na China foi o principal elo de início dessa epidemia, evitar contatos próximos com animais selvagens, silvestres, ou de criação ou de fazendas. Então o coronavírus é uma zoonose. Ele foi transmitido, depois a gente pode conversar melhor, na província de Wuhan, num mercado público, porque lá eles têm o costume, e não devemos ter preconceito ou estigma, de consumir animais silvestres. E esses vírus estavam abrigados em animais silvestres desse mercado, depois eu posso detalhar, e o contato com eles acabou se adaptando, o vírus se adaptou. Animais vivos no mercado, né? Sim, eles têm esse costume, depois a gente discute. Mas você falou uma coisa, Haroldo, que também é importante dizer. São Paulo não registrou ainda caso confirmado, mas São Paulo tem sim caso suspeito, a cidade de São Paulo. Na verdade, o Brasil todo, o último update foi ontem à noite do ministro da Saúde, pode aumentar a qualquer momento. São 9 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. E como se dá, então, né, casos suspeitos? Então, é qualquer pessoa que veio da China, e é a China que está tendo o principal problema. Nós temos casos em outros países, já são mais de 14, 15 países, mas a epidemia está acontecendo na China. Então, são pessoas que vieram da China e têm febre ou sintomas respiratórios, como tosse, dificuldade para respirar, ou ainda pneumonia, ou ainda pessoas que tenham, obviamente, a definição laboratorial, caso confirmado. Então, essas pessoas são incluídas como os casos suspeitos, são isoladas, são colocadas num quarto completamente fechado e os profissionais médicos e de saúde que entram lá entram com máscaras, avental, óculos, touca e toda aquela parafernália. Não está bem claro se a transmissão é só por gotícula, como eu disse, porque isso é certeza absoluta, gotícula de saliva transmite, mas existe a possibilidade de também ser transmitida por uma outra modalidade chamada aerosol. Então, quando a gente fala, sai como se fosse uma nuvem de saliva que boia, que fica flutuando no ar um pouco. Não está claro se isso é um meio ou não de transmissão do coronavírus, o que torna a doença mais perigosa se esse meio se confirmar. E outras formas de transmissão estão sendo estudadas, principalmente lá pelo Center for Disease Control dos Estados Unidos, forma sexual, forma através de fezes e urina, mas tudo isso é investigacional. Estou falando de transmissão de pessoa para pessoa. Então, 9 casos suspeitos no Brasil, até agora, nenhum confirmado. Doutor, e no caso, a gente tem uma seguinte situação. Hoje, os chineses vendem para o mundo inteiro. Se eu comprei vou usar um exemplo de celular, um celular lá na China. O que é muito comum, né? Hoje em dia tem um celular, eu não vou falar o nome para não fazer merchandising, mas que
é barato e é tão bom quanto o top de linha. Huawei, né? Acho que é não podemos fazer, não estamos ganhando nada, não vamos fazer merchandising. Doutor, no caso, por exemplo, eu comprei esse celular, ele vem todo embalado e tal, mas o fato, de repente, a gente vê as fábricas lá, existe um controle biológico de partículas no ambiente muito importante. Mas vamos supor, um operador desse despacho, ele mandou para o Brasil, para o Haroldo aqui em Botucatu, um celular. Eu abri de alguma forma essa embalagem com alguém que manipulou esse produto e que estava com o coronavírus. Eu tenho algum risco ou já secou o vírus aí? Não há risco nenhum. Essa é uma pergunta frequente. Antes de ontem mesmo, um paciente me mandou a postagem, né? Ele recebeu uma encomenda justamente da província que está com o maior problema, que é a província de Huang, e ele morrendo de medo, abra ou não abra? Eu falei, pode abrir, mesmo que o funcionário que embalou aquele produto estivesse infectado, tivesse tossido dentro, o vírus ele não dura questão de minutos fora do ambiente humano ou do ambiente de qualquer outro animal hospedeiro. Ou seja, não tem risco algum de contaminação por encomendas. O risco são dois: contatos com animais doentes, lembrando que nós não temos esses animais doentes no Brasil, não é um vírus que circula no Brasil. Parece que era só em relação aos animais, era a cobra, que é um do hábito de alimentação deles, e frango, né? Exatamente. Depois a gente pode entrar nesse ponto. Então, qual é o risco no Brasil? Entrar em contato com pessoas doentes, com sintomas respiratórios, tipo gripe ou resfriado e febre, que vieram da China. Então, todas as pessoas que passaram na China, e isso começou na última semana de dezembro. Então, os primeiros casos que foram relatados foram todos por um caso índice lá do mercado de Huang. Então, pessoas que passaram pela China e estejam com febre e sintomas respiratórios, essas são consideradas casos suspeitos. Então, o problema é contato com essas pessoas. Mas, assim, é bom lembrar que não é só o coronavírus que causa doença. Nós temos outros vírus de transmissão respiratória, e o mais problemático deles, na verdade, que causa muito mais morte em termos mundiais, é o influenza, que é o vírus causador da gripe. Então, essas recomendações que a gente passou servem, na verdade, para qualquer tipo de vírus, tanto para o coronavírus quanto para o influenza ou vírus que causam resfriados. Certo. Doutor, eu recebi ontem no meu WhatsApp, acho que todo mundo já deve ter recebido, fui pesquisar, é uma fake news. Sem citar nome, disse que o diretor do HC, aí eu falei, puxa, o doutor André Balbi está tendo tempo, né? Depois eu fui pesquisar, e lá nesse WhatsApp, nessa mensagem de WhatsApp, dizia lá que a gente deve comer fígado, deve tomar chá de erva cidreira, porque é o princípio ativo daquele medicamento que, eu não me foge o nome agora. Oseltamivir. Mas tem o nome popular. Tamiflu. Tamiflu, que é o mesmo princípio do Tamiflu. Fui investigar, desde 2017 circula esse boletim desse diretor do HC, que ninguém sabe quem que é. É tudo bobagem, né? Vamos deixar bem claro que é a mais vergonhosa das fake news, que entra naquela história que o senhor falou das vacinas, inclusive. Exato. Haroldo, você fez o trabalho de casa, como bom jornalista, né? E eu acho, mas isso vale para toda a população. Todos nós, né? Não acreditar em tudo que você vê na internet. A internet é um mundo livre para coisas boas e para coisas ruins. A questão é saber a fonte. Não existe nenhum fundamento em termos de componentes farmacológicos no chá de erva cidreira. E fora que existe um segundo erro, né? Um segundo ponto. O Tamiflu, o oseltamivir, só funciona para o vírus influenza, que é o vírus da gripe. Ele não funciona para o coronavírus. Então, são dois erros numa fake news só. Terceiro, não existe benefício nenhum em você consumir fígado objetivamente em termos dessa infecção. Fígado é um alimento muito rico e que pode ser consumido, mas não especificamente para esse tipo de questão. Então, sempre que ao se deparar com uma notícia como essa, e procurar a fonte, que são fontes boas. Primeiro, os meios de mídia que são tradicionalmente reconhecidos, como os grandes jornais, nossa rádio, Clube FM, que eu vejo que no Facebook sempre reproduz links importantes. Eu tenho um canal, um site que é o drbarbosa.org, com S, drbarbosa.org, onde tem lá
sempre atualizado posts sobre as questões mais importantes relacionadas à infectologia, enfim, procurar entidades que realmente tenham credibilidade. Essa é uma fake news que a gente pode carimbar que não tem o menor fundamento. E a história também tem... essa eu achei de uma idiotice por conta do nome, não sei se vocês viram também. A Coronavírus, tem uma marca de cerveja, se não me engano, é mexicana, Exato. que diz que agora por conta de uma cerveja em Minas, aqui no Brasil está muito popularizado que ela também pode transmitir. Imagino que não, né? E a outra fake news, só para a gente terminar... com os que estão circulando, não sei se o Osmar tem mais lá, é uma de que eu até me senti num cenário de Walking Dead. O que está circulando agora é de que se você tiver contato com alguém que tenha esse vírus e eventualmente essa pessoa te morder ou encostar em você, você imediatamente pega a doença. Eu acho que eu posso dizer que é uma tremenda bobagem, né? Vamos por partes, né? Como diria Jack, né? A primeira fake news, né? É uma grande bobagem, nenhuma cerveja transmite infecção por coronavírus ou outro vírus, né? A gente teve, infelizmente, uma questão grave de intoxicação por dietilenglicol em algumas lotes de uma cervejaria de Belo Horizonte, a cerveja chama Belo Horizontina, mas era um componente químico que faz a refrigeração de todo o serpentário para deixar a cerveja gelada e tudo mais, e esse produto acabou caindo. A gente não sabe se foi por sabotagem ou foi por algum erro técnico ali da montagem, e alguns lotes dessa cerveja foram contaminados. O dietilenglicol é uma substância extremamente tóxica, principalmente para idosos, e aí eu acho que houve, pelo menos, se eu não me engano, 4 ou 5 mortes. Isso é uma coisa. A cerveja Corona, sem fazer merchandising, é uma cerveja mexicana. Corona, né, vem do latim, significa coroa. Então, o símbolo da cerveja é uma coroazinha. E o vírus chama coronavírus porque ele tem, na sua estrutura, algumas espículas que lembram também uma coroa. Mas, obviamente, isso não tem nenhuma relação. A cerveja importada Corona não tem nenhum tipo de implicação em relação à transmissão de vírus. Pode ser consumida regularmente, geralmente a gente faz com limão, fica muito bom, né? Mas então, lembrando que a transmissão do coronavírus é dada por contato direto com pessoas doentes ou por pessoas que passaram pela China e que podem estar manifestando uma doença. Antes do Osmar fazer a pergunta que já está, ou dele, do nosso ouvinte, eu observei, doutor, existe uma comunidade chinesa muito grande, acho que já é o terceiro maior grupo de imigrantes no Canadá. O Canadá é uma nação que abre suas portas para o mundo inteiro, tailandeses, vietnamitas e etc. Suponhamos o seguinte, no Brasil não existem, até agora, ontem estava vendo no site do Ministério da Saúde, o governo brasileiro, estamos aí vésperas de carnaval, muita gente chegando do mundo inteiro para participar. Eventualmente, se um canadense, um americano, um europeu, etc., teve contato com esse vírus, quais seriam os nossos riscos, sabendo que aqui no Brasil a gente não está com controle biológico ou sanitário, não sei, acho que é sanitário, nos aeroportos, nos portos. Parece que no Brasil, só no Maranhão, o Porto de Maranhão está fazendo controle das cargas e dos passageiros que estão chegando por navio aqui nesse país. Quais são os cuidados que nós devemos ter com pessoas que passaram por esses países onde já existe a doença registrada? Veja bem, Haroldo, vamos diferenciar os cenários. O único lugar onde está havendo transmissão sustentada, importante, de pessoa para pessoa pelo coronavírus, é na China. Existem vários casos relatados de pessoas infectadas pelo coronavírus em outros países. Já são mais de 14 países que têm casos registrados, mas são casos importados. Apenas um país, além da China, registrou transmissão, que foi o Vietnã, mas foi um caso. Então, nós temos que considerar de risco, ou, como eu falei, casos suspeitos, pessoas que vieram da China. Então, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, onde já foram confirmados casos de coronavírus, são casos importados, não são casos autóctones, não são casos onde a epidemia está se sustentando. Houve, como eu falei,
somente um país onde houve transmissão fora do território chinês, que é o Vietnã, mas foi um caso. Então, e um segundo ponto muito importante que você falou, que eu preciso corrigir, o Brasil está com todas as medidas preventivas em relação à entrada do coronavírus no Brasil, tanto na fronteira seca quanto nos portos. Então, nos aeroportos, está havendo 3 mensagens de 10 em 10 minutos, em português, em inglês, em mandarim, explicando muito bem que caso a pessoa tenha, após a chegada da China, sintomas como eu já discuti, febre, tosse, dificuldade para respirar, nariz escorrendo, dor no corpo, sintomas como resfriado ou gripe, como a gente já disse, eles devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima, e todas as unidades básicas de saúde do Brasil já receberam um informe técnico do Ministério da Saúde que está sendo atualizado a cada 48 horas em relação a caso suspeito. Então, tem. Tanto é que nós estamos fazendo muito mais notificação de caso suspeito do que realmente deve ser. Esses 9 casos suspeitos que estão no Brasil, provavelmente a grande maioria não vai se confirmar. Vou dar um exemplo. Um colega nosso de Belo Horizonte ontem mandou no nosso grupo de WhatsApp da Sociedade Brasileira de Infecto um caso suspeito que ele recebeu na segunda-feira, que tinha febre, dor no corpo, todas essas coisas, e tinha vindo da China. Foi confirmado influenza tipo B, que é um vírus que circula, a gente sabe, mas que tem sintomas parecidos. Então, desses 9 casos, não dá para chutar. Pode ser que 1 ou 2 se confirme, pode ser que nenhum se confirme, mas nem tudo o que parece ser coronavírus é coronavírus. Mas o Brasil está, sim, fazendo a lição de casa e temos já a tecnologia, que já foi trazida, para fazer a determinação, a confirmação laboratorial. Então, como é que é feito isso? Então, por exemplo, vamos imaginar que o nosso amigo aqui, o Lunardi, venha voltando da China e esteja lá com sintomas compatíveis. Eu vou internar ele num isolamento aqui da nossa infectologia, do HC da Unesp, vou enfiar um cotonete no nariz dele, vou enfiar um cotonete na garganta dele, vou colher esse material, e nesse material, nessa saliva, nessa secreção, eu vou fazer um teste de biologia molecular, eu vou procurar pedaços do DNA, na verdade do RNA do coronavírus, que é o material genético do coronavírus, é um material genético chamado RNA. E se eu encontrar esse material genético, essa assinatura, eu confirmo o caso do Lunardi. Mas é lógico, eu não vou fazer só para o coronavírus. Vou fazer para o influenza A, para o B, para o C, vou fazer para vírus de transmissão respiratória. Qual é o risco médico? O risco médico é grande. Grande e principalmente no começo da epidemia. O que a gente sabe foi que as autoridades de saúde da cidade de Wuhan, eu não sei como pronuncia, Wuhan. O seu chinês está bom, hein, Haroldo? Wuhan. A gente sabe que houve uma certa negligência, principalmente no começo da epidemia, que aconteceu na última semana de 2019, porque eles estavam se preparando para o Ano Novo Chinês. Então estava todo mundo comprando comida, fazendo aquelas compras de festividade no mercado. E aí os primeiros casos que foram atendidos sem a devida precaução. Infelizmente, a gente perdeu um grande colega infectologista lá da cidade de Wuhan, um médico. Ele já tinha lá os seus 65, 66 anos, tinha alguns problemas de saúde e ele, imagina, eles não sabiam que isso era um novo vírus, não sabiam da letalidade. E ele se infectou e morreu. Mas agora, todos os casos suspeitos são tratados com toda a parafernália de equipamentos de proteção individual de saúde, que inclui principalmente uma máscara. Então, nós médicos acabamos usando a máscara mais, vamos dizer assim, segura, que é a N95, aquela azul. Mas aparentemente talvez não fosse necessário. Aqui, como a gente não conhece bem, vamos fazer pela medida mais extrema. Talvez a máscara cirúrgica comum já sirva. Além de, obviamente, óculos, porque se essas gotículas, esses perdigotos voarem no olho, pode contaminar. Então vem a máscara, vem os óculos, e avental, luva e gorro. Todo esse material precisa ser descartado, porque se eu sair com ele da sala, eu posso contaminar outras pessoas. Então agora o risco de transmissão para os profissionais médicos caiu bastante, porque a gente já sabe como se prevenir para não atender esses casos suspeitos de forma
inadequada. Uma outra medida que funciona bastante, quando você atende um caso suspeito, você coloca já direto uma máscara cirúrgica no paciente, porque aí você evita que ele faça a expelição, que ele solte então essas gotículas. Doutor, em 2013 nós tivemos uma SARS. Sim. Isso é pior ou é igual? Como é que se compara? Então, eu acho que a gente tem que começar dizendo assim. Na verdade, o coronavírus 2019, que é isso que a gente está falando agora, ele participa da família coronavírus, que são 7 já vírus isolados que podem infectar seres humanos. Tem vários outros que infectam animais, principalmente animais silvestres. Esse coronavírus 2019, ele é da família da epidemia do SARS, que aconteceu lá em 2003, 2004, que também aconteceu na China, mas um pouco mais ao sul. E também é da mesma família do MERS, M-E-R-S, que é o coronavírus do Oriente Médio, que foi transmitido para os árabes através, sabe do quê? Não, do camelo. Então, todos os animais podem ter algum tipo de coronavírus, principalmente animal silvestre, animal de criação. O problema é que se você tiver um contato muito íntimo, essa gotícula, por exemplo, o camelo, como outros animais, eles costumam fazer uns barulhos assim e cuspir. A alpaca, aqueles bichos que vivem lá nos Andes, eles inclusive cospem na cara de vocês. E essa saliva pode ter esses vírus. Esses vírus, eles podem, por uma mutação genética, fazer uma coisa chamada jumping, que é a adaptação ao organismo do ser humano. Isso é muito conhecido, principalmente nas epidemias de influenza, tanto é que a gente teve a influenza suína, né, a gripe suína, depois teve a influenza aviária. Esse jumping, que é a adaptação de um vírus de uma espécie animal qualquer para o ser humano, é que causa grandes epidemias porque a gente não estava preparado, a gente não tem sistema imunológico preparado para isso. Quer um outro exemplo? O HIV. O HIV veio de um vírus chamado SIV, Simian Imunodeficiência Virus, ou vírus da imunodeficiência símia, que em algum momento teve contato com o ser humano, principalmente através de mercados também, que lá na África se come carne de macaco, e se adaptou ao ser humano. Então isso é muito frequente, vai acontecer sempre. Tem um grande pesquisador aqui no Brasil, do Piauí, ele inclusive deu uma entrevista ontem, tem o colega aqui também da Faculdade de Medicina, o professor Vidal, que estuda animais silvestres, que coloca, por que o Brasil não tem grandes epidemias em relação a esses vírus de transmissão silvestre e tal? Porque nós temos legislação que proíbe caça silvestre. Só algumas espécies, é bem restritivo. Então, você não vê por aí alguém consumindo carne ou tendo contato com animal silvestre. É um outro caso. Mas você não vê isso no mercado. Você não vai no mercado municipal de Botucatu e vê pato silvestre, rato ou outros animais, coisa que acontece em outras culturas, lembrando que nós não podemos criticar, estigmatizar, ter preconceito. Cada país tem um tipo de cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não consome carne bovina. Consome, né? Acho que é a principal carne. Na Índia, seria um sacrilégio, seria um crime. Então, cada país tem as suas culturas, tem os seus costumes que a gente tem que respeitar, mas é lógico, né? Tem que ficar atento, porque esse jumping, essa adaptação de doenças de animais para seres humanos acontece sempre. Sem dizer também que é excelente o trabalho que zootecnistas e veterinários realizam no controle sanitário em todo o Brasil. O Brasil tem um controle muito rígido graças a essa plataforma de negócios que a gente tem do agronegócio e graças a Deus a coisa está controlada daqui para lá. Osmar, temos perguntas dos ouvintes? Ou não? No momento a gente vai sair para um rápido intervalo comercial, a gente volta a conversar com o doutor Alexandre Naime Barbosa falando sobre coronavírus. Eu tenho uma dúvida aqui, daqui a pouco eu esclareço com ele, mas enquanto isso a gente vai sair falando dos nossos patrocinadores. Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Já que estamos falando de saúde, chegou a hora de falar da Cliniprev Móvel. No próximo sábado, dia 1º de fevereiro, o Cliniprev Móvel estará em frente ao Residencial Cachoeirinha. É isso mesmo.
em frente ao Residencial Cachoeirinha. O ônibus amarelo da Cliniprev estará atendendo a população desses bairros, das 8 horas da manhã até 1 da tarde. Você que mora nessa região, Jardim Vista Linda, Jardim Brasil, está convidado a conhecer o Cliniprev Móvel. Ônibus inteirinho equipado para te receber. Você vai poder falar com a médica, esclarecer algumas dúvidas. Você pode levar também a criançada, terá pula-pula, algodão doce, pipoca e muito mais. Tudo isso sem nenhum custo. Para você que ainda não conhece, a Cliniprev é uma clínica médica e odontológica que fica na Avenida Santana 525. Lá eles atendem diversas especialidades médicas e odontológicas. E agora está levando a sua unidade móvel, o ônibus amarelo da Cliniprev, inteirinho equipado para visitar os bairros e receber você. Então lembrando, sábado próximo, dia 1º de fevereiro, em frente ao Residencial Cachoeirinha, das 8 da manhã até 1 da tarde, você vai poder conhecer o ônibus amarelo da Cliniprev, conversar com a médica, tudo sem custo, você vai adorar. A parceria é com o Sistema Prever Cliniprev Botucatu, trazendo este ônibus amarelo. Lá na Stock Car você vai poder equipar o seu carro, seja ele um veículo nacional ou importado, com o que há de melhor e mais moderno. Lá você encontra sensores de estacionamento, centrais multimídia, alarmes, travas elétricas, capotas marítimas para você que tem picape, lâmpadas especiais para faróis e lanternas, inclusive as lâmpadas em LED, além de toda a assistência técnica na parte elétrica e eletrônica do seu carro. A Stock Car utiliza os mais modernos equipamentos para diagnosticar qualquer pane elétrica no seu sistema aí, no seu carro. Eles fazem instalação profissional, kit trava de caçamba, som automotivo, alarmes. Tudo isso você tem grandes ofertas esperando por você lá na Stock Car, além do atendimento personalizado. Você toma um café lá com o Edu, com a Rosângela, conhece toda a equipe. Eles aceitam cartões de crédito, débito, tem convênios com a Sul, Solucar e Prefeitura. Stock Car na rua João Cândido Vilas Boas, 1349, atrás do Supermercado Central, loja 3. O telefone é o 3813-2140. Excelência em educação é com a Faculdade Galileu. É isso mesmo, a Faculdade Galileu obteve nota 4,43 na avaliação in loco pelo MEC, o que a coloca entre as 8% melhores faculdades do país. São 14 cursos aqui em Botucatu. Campus 2 no Shopping Botucatu e cursos matutinos. Faça o seu vestibular agendado e comece a sua faculdade já. Leve sua nota do Enem e tenha condições especiais para estudar na Faculdade Galileu. É só acessar faculdadegalileu.com.br e se inscrever. Anote aí mais uma vez, faculdadegalileu.com.br e se inscreva. Vem ser Galileu. Agora, 9h04. Nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, falando sobre coronavírus. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, mas eu acho que já foi respondida, né? Ele pergunta, o Luciano está nos perguntando o seguinte aqui via WhatsApp. Ele quer saber se há risco de comprar produtos na China. O doutor Alexandre já respondeu aí, principalmente eletrônicos, né? Não há o risco de contágio das pessoas por conta de compras feitas na China, na região infectada pelo coronavírus. Outra pergunta que me ocorre, doutor, nós falamos aí a respeito dos problemas causados, os sintomas, o tratamento. Existe um tratamento eficaz já para o coronavírus? Porque essa é a grande dúvida da maioria das pessoas. Fui infectado com a gripe, por exemplo, porque a gripe, pelo que eu, de acordo, não sou especialista, o senhor é especialista no assunto, mas ela está sempre em mutação, o influenza está sempre mutando e sempre novas drogas são colocadas no mercado. Para o coronavírus, existe já uma droga eficaz para o tratamento dos sintomas e pode fazer com que a pessoa se sinta tranquila e em paz? Não, infelizmente não existe nenhum tratamento específico para o coronavírus, até porque é uma doença muito nova. E o tratamento, então, do paciente é feito com base nos sintomas. Então, são prescritos antitérmicos, são prescritos medicações para inflamação. Em casos mais graves, em que há pneumonia, o indivíduo é colocado numa UTI com suporte ventilatório, intubação, máquina de respiração artificial. Ou seja, o tratamento ele é de suporte e sintomático. Não existe droga registrada que nós tenhamos certeza que funcione contra o coronavírus. Mas, obviamente, a ciência, e nós infectologistas somos muito cientistas, sempre atrás de novas descobertas,
já existe em andamento agora na China um ensaio clínico, ou seja, uma pesquisa científica em seres humanos usando uma droga do HIV, porque o HIV é um retrovírus, ele tem um material genético RNA, que também é o mesmo tipo de material genético usado para o coronavírus. Então está em teste, mas é bem importante dizer, fase de teste, uma droga chamada lopinavir-ritonavir, o nome comercial é Kaletra, que sempre foi usado para HIV e que pode ter alguma utilidade em relação a diminuir a gravidade em pacientes que estejam realmente com um quadro avançado. Mas lembrando, ensaio clínico, pesquisa, não se sabe se vai funcionar ou não, e isso está acontecendo na China. Porque na China, vou até pegar minha colinha aqui, porque acabou de sair esses dados, né, o update, foi publicado agora às 6h30 pelo Ministério da Saúde chinês. Nós estamos com 170 mortes. Então, na província de Wuhan, 170 mortes até agora, 6h30 da manhã, aqui no Brasil, com 7.800 casos confirmados. Então, realmente, na China, é algo bem grave. Tanto é que eles estão construindo, vocês devem ter visto, 2 hospitais com capacidade para 1.000 leitos cada um. Um vai ficar pronto já no final dessa semana. O chinês é rápido, né? Então, um hospital de 1.000 pacientes. Imagine, um hospital com isolamento, hein? Porque precisa ter esses pacientes que são isolados. Um hospital de 1.000 e mais um que vai ficar pronto em mais um mês, com mais 1.000, porque eles imaginam que isso vai continuar por mais tempo. Está se espalhando pela China. Essa é uma grande preocupação. Saindo da província de Wuhan, indo para outros lugares. Não chegou em Pequim ainda. Pequim fica muito mais ao norte. E então, não sei se vocês viram também, a província de Wuhan está sitiada. Ninguém entra, ninguém sai. Eles estão restritos ali à cidade. Escolas pararam, comércio parou, só as atividades básicas estão funcionando. E as filas nos hospitais estão imensas, tem vídeos circulando na internet que não são fake news. Eu tenho muita dó dos colegas médicos chineses, que eles devem estar trabalhando bastante, porque não para de chegar caso. E por que isso está acontecendo? Porque o coronavírus, esse coronavírus que se adaptou na última semana de 2019 no mercado, e foram 14 pessoas. Foram 14 pessoas que inicialmente ficaram doentes. Foi publicado ontem um artigo no New England Journal of Medicine, que é o nosso, talvez o maior jornal, a melhor revista do mundo em termos de nível de ciência, mostrando que uma pessoa nesse mercado, que provavelmente consumiu algum alimento, algum animal silvestre, estão se falando muito de morcego, mas também estão se falando muito de serpente, pode ser uma ou outra, essa pessoa se contaminou e ela contaminou 14 pessoas. Então foi assim que aconteceu. E essas 14 pessoas foram ao serviço de saúde e começaram a contaminar outras lá. Foi aí que surgiu o epicentro de todo o problema do coronavírus, aparentemente. E então, imagine, 170 mortes com 7.800 pessoas confirmadas, isso é grave. Mas a China tem mais de 1 bilhão de pessoas. Esse é o problema. Eu até pesquisei nesse momento que são 11.800.000 pessoas que moram em Wuhan. Exato. Por que só... qual é o caráter de epidemia ou de pandemia com uma população tão grande e um número pequeno de doentes? Essa é uma ótima pergunta. É o poder de transmissão. O que esse vírus tem de diferente? Ele é altamente infectante. Então tem vírus, por exemplo, sarampo. Sarampo também é outro que é fácil de pegar. Eu fiquei 5 minutos nessa sala conversando com vocês. Se eu estiver transmitindo sarampo, vocês vão pegar. Tem vírus que é mais difícil de pegar. O influenza é um pouco mais fácil, alguns vírus de resfriado também, mas tem outros que são mais difíceis. E depende do estado imunológico do paciente? Depende. Ótima pergunta também. Se a pessoa for de extremo de idade, então pessoas mais idosas, ou crianças, ou pessoas que estejam recebendo tratamento para quimioterapia, ou pessoas que tenham infecção pelo HIV. Então, isso deixa o sistema de defesa mais fraco e facilita a infecção e também, obviamente, determina maior gravidade
dos sintomas, as pessoas morrem mais fácil. Tanto é que a mortalidade dessas 170 pessoas, mais de 90%, mais de 95% é acima de 60 anos. Assim, a mortalidade, 2,3%. Ou seja, a cada 100 pessoas morrem de 2 a 3. 2,3, né, para ser mais exato. Isso é menor que a SARS, aquele coronavírus que a gente viu lá em 2003. Que chegava a números assustadores de quase 2 dígitos. Chegava a quase 10%, que aí é muito mais perigoso. Ou seja, ele parece ser mais transmissível, mas é menos letal. É óbvio que nós estamos falando de um vírus que a gente conhece há 4 semanas. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês são informações preliminares. Ainda é necessário muito mais pesquisa para a gente saber todos os detalhes. Nos animais silvestres, a morte também é a mesma coisa? Tem não, a morte? Não, porque esse vírus já estava adaptado aos animais silvestres. Esse vírus... Daí vai continuar, eles vão continuar transmitindo. Esse vírus só... Não, é só você não ter mais contato tão frequente com o animal silvestre. A China está implementando agora fortes barreiras, mesmo levando em consideração a questão as questões culturais, para o consumo de animais silvestres, que não passam, como o Haroldo lembrou, por vigilância. Então você não abate um boi, não abate um frango que esteja doente, você descarta, você não vai... Mas animal silvestre você não tem como saber, entendeu? Outra coisa muito importante que vão perguntar, se não perguntaram agora vão perguntar. Animais de estimação, cachorro, gato, não transmitem coronavírus. Então não precisa se preocupar em relação a isso. Transmitem outras doenças que já são conhecidas. Uma raiva, por exemplo, a principal delas. Mas coronavírus não. Quer dizer, quem tem cachorro pode continuar beijando o cachorro, Pode. que coronavírus não vai pegar. Tem uma pergunta aqui no meu live no Instagram. A Larissa está dizendo que ela vai para a Tailândia daqui a 3 semanas. O que ela faz? E ontem também uma médica que é obstetra, né? Tinha lá uma gestante de 13, 14 semanas que está indo para a Alemanha, onde já foi registrado caso confirmado. Essas pessoas que vão para locais onde pode haver transmissão, é muito simples. Leve máscara cirúrgica. Quando a gente viaja, principalmente para a Ásia ou para o Oriente Médio, a gente vê japonês, chinês usando máscara. Eles não fazem isso porque eles são paranoicos. Eles fazem isso porque tem todo o fundamento científico. Ao você entrar no aeroporto, ao você entrar num avião, ao você entrar naquele ônibus que leva você do gate, do portão pro avião, ao você circular em locais que tem muita gente, não custa nada você botar uma máscara cirúrgica para evitar com que as pessoas joguem gotículas na sua cara. Né? É lógico, quando você for fazer uma selfie, tira a máscara. Né? Essa máscara deve ser trocada a cada 2, 3 horas, porque o bafo, o vapor ali acaba umedecendo. Mas é um cuidado simples que evita que você tenha contato com esses vírus. É paranoia? Atualmente não. Mas essa recomendação vale principalmente para quem está indo para a China. Essa pergunta, essa resposta, melhor dizendo, aí que o senhor deu com relação à máscara, vai de encontro à pergunta do Clodoaldo de São Manuel. Ele quer saber se as máscaras comuns, eu não sei se existe um padrão para máscara, uma norma e tal, ele pergunta se as máscaras comuns resolvem para impedir se contaminar em caso de grande infestação do coronavírus. Ele está querendo atestar e saber a qualidade dessas máscaras que são vendidas para as pessoas comuns, não as máscaras cirúrgicas de médicos. Não, mas as máscaras comuns são as que a gente chama de máscara cirúrgica. Então essas máscaras, por exemplo, que a gente encontra em qualquer loja de equipamento médico... Funcionam, vamos dizer assim, com 90% de certeza no dia 30 de janeiro de 2020. Porque é justamente esse é o ponto que eu estou colocando. A gente imagina que seja somente uma doença de transmissão por gotícula, os perdigotos. Então, se você usar aquilo, protege. Existe uma possibilidade, que a gente está investigando, de transmissão por aerosol, que é aquela nuvem que se faz de saliva, que quando a gente sai daqui, se você fizer uma coleta de ar, você vai encontrar alguma coisa. Não está certo que isso aconteça. Por exemplo, quais são doenças de transmissão por aerosol? A gripe, por exemplo. A influenza e a tuberculose. Né? Mas mesmo a máscara cirúrgica reduz bastante
a transmissão mesmo por aerosol. Não elimina, lógico, né? Porque as partículas podem ser menores do que os orifícios da máscara cirúrgica. Mas, com o que a gente tem hoje, é uma medida bastante importante. E, repetindo, né? Não é só contra o coronavírus, essas máscaras protegem contra outras infecções. Então, ao entrar em ambiente muito cheio de gente, né? Por exemplo, vai visitar a Capela Sistina no Vaticano. Não sei se vocês já foram, mas é pior que o metrô da linha vermelha na estação Sé às 7 da noite. É mais gente, cheio de chinês. Nada contra chinês, muito pelo contrário, são pessoas fantásticas, mas a gente sabe, né, que por conta da população ser enorme lá, muitos vírus circulam. Então, é uma medida efetiva. Né? O Michael Jackson fazia isso, e não, um pouco talvez por paranoia, mas muito porque ele se preocupava em pegar alguma coisa. Aqui eu estou lendo um documentário, vendo um documentário aqui a respeito do coronavírus. Segundo esse documentário, existem 7 cepas conhecidas do coronavírus desde 1960. Exato. A primeira foi a alpaca, um animal silvestre. Eu Morcego. acabei de falar Exato. Isso. Morcego. Nos bovinos também teve uma cepa registrada em 2004, de Virgil do coronavírus em 1890. Coronavírus humano do morcego em 2004, que foi o NL63, depois 2005, 2012, 2019. Ou seja, coronavírus não é algo novo, sempre existiu. Por que agora houve esse avanço dessa doença, principalmente nessa localidade onde essa pessoa não sabe se é o certo ainda o que tipo de animal eles se alimentaram que pôde trazer para o ser humano? Por que agora ele surgiu assim do nada, sendo que já existe na natureza ou nos animais? E complementando um pouco essa pergunta aí, eu vou para a China, se eu tomar uma vacina contra a gripe, resolve? Então, a primeira pergunta, não é o mesmo coronavírus. São 7 tipos diferentes que a gente conhece. Lembrando que os mais importantes foi o que causou a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Foi o primeiro que teve uma epidemia muito grande e que já foi superado em número de mortes por esse atual surto. Então vamos dar nome aos bois. A SARS foi um tipo de coronavírus. Para esse tipo de coronavírus já tem um tratamento? Não tem. Aquele vírus foi extinto. Acabou, não existe mais transmissão em seres humanos, porque a gente conseguiu bloquear a transmissão. Ponto. Aí surgiu o MERS, Middle East Respiratory Virus, que é um coronavírus que veio lá do dromedário. Em 2012. Extinto. Não existe mais transmissão em seres humanos. Agora, esse coronavírus, que tem nome, a gente chama ele de COV, porque é coronavírus, COV, 2019N, N de News, novo. COV 2019N. Por que tanto caso e tanta mortalidade? Porque ele é diferente dos outros. O sistema imunológico dos chineses não estava preparado para receber esse vírus, que é diferente do SARS e diferente do MERS. Então, o ser humano nunca tinha sido desafiado, em termos imunológicos, contra esse vírus. E é por isso que nós não temos ainda nada em relação à vacina e nada em relação a tratamento, porque nós estamos trabalhando na estrutura molecular e na estrutura de ciclo replicatório desse vírus para entender como podemos impedir a replicação. A sua pergunta qual era mesmo, Haroldo? Era a respeito de eu vou para a China hoje, eu tomo uma vacina, resolve? Você só vai para a China em caso extremo. Então, qual a recomendação agora nossa da Sociedade Brasileira de Infectologia? Viagens de turismo, viagens que possam ser adiadas, visitar um familiar, alguma coisa assim, você não vai. Você vai postergar a sua ida. E, inclusive, procura um médico, porque ele pode fazer um atestado para você, dizendo que lá está havendo uma epidemia grave, e você pode ser ressarcido pela companhia aérea, pela agência de viagem em relação aos custos. Isso é plenamente factível. Agora, eu tenho uma viagem inadiável. Eu vou fechar um negócio de $1 milhão. Você vai ter que levar uma caixinha de máscara. E não adianta você tomar a vacina da gripe. Você tem que tomar para não pegar influenza, lógico. Mas a vacina da gripe não tem nada a ver com o coronavírus.
ela não tem proteção cruzada. A vacina da gripe vai proteger somente contra o influenza. Então, lá você vai ter que seguir essas recomendações que a gente já discutiu, que a gente pode depois repetir no final, talvez, em relação a como evitar ser contaminado, ser infectado pelo vírus coronavírus. O Haroldo foi para a China, tomou a vacina que vai só protegê-lo contra o influenza. Bom, ele voltou da China. Que já é bastante coisa. Sim, já é muita coisa, mas ele voltou da China. Esse vírus, todo vírus tem um período de incubação, toda doença. E nesse caso, qual é o tempo de incubação dessa doença? Porque muitas pessoas estão nesses locais, tentando voltar para casa, às vezes locais isolados. Pergunta. Foi feita, ontem um pessoal da Caio me ligou, falando que está repatriando 10... Agora eu não lembro se foi da Caio ou a Induscar. Bom, alguma dessas de ônibus aí. Estão repatriando 10 brasileiros que estão lá na província de... Fala você que está em... Wuhan. Wuhan. Não sei falar chinês, ele sabe. Eles me pediram recomendação. Todos eles estão saudáveis sem sintomas. E aí entra a pergunta da incubação. Da incubação. Isso. 2 a 10 dias. E nesses 2 a 10 dias, do contágio até o início dos sintomas, a pessoa transmite. Então, o que eu recomendei? Que a pessoa chegasse no Brasil, já colocasse máscara ao sair da China, chegasse no Brasil, fosse direto para casa e ficasse numa quarentena, entre aspas, domiciliar, por 14 dias. Vamos estender um pouquinho? 2 a 10 dias, a gente não conhece o vírus direito, vamos dar 2 semanas? Ficasse em contato em casa, de máscara, evitando inclusive contato com os familiares que estão no Brasil, só para ter certeza se ela não vai manifestar febre, espirro, nariz entupido, tosse e tudo mais que a gente discutiu. Porque realmente esse período de incubação assintomático preocupa, porque a pessoa já está transmitindo e ainda não tem o sintoma. Outra coisa, a pessoa, na grande maioria dos casos, aliás, e esses estudos estão começando a ser publicados agora, pode ter o vírus, transmitir o vírus e ser completamente imune, assintomática. Não ter o problema. Não ter os sintomas, não ter febre, ou ser oligosintomática, ou poucos sintomas. Ter um pouquinho de tosse e transmitir. Então, esse período de quarentena para pessoas que vêm da China, isso não é recomendado pelo Ministério, mas é algo a se pensar, principalmente aquelas pessoas que estão vindo lá de Wuhan. Quem veio agora? Quem vem da China, por exemplo, é recomendável passar por um serviço médico para fazer a detecção desse não, vírus? Se tiver assintomático. Só vai procurar o serviço médico, até porque imagina alguém sintomático que veio da China entrando na fila de espera do pronto-socorro municipal nosso aqui de Botucatu, que é onde tem que ir, né? Por exemplo, vai no PSA ali perto do lado do cemitério. Cheio de gente lá, aglomerado. Pode ser que ela transmita mais lá. Ela só vai procurar o pronto-socorro se tiver sintomas. Repito, febre, dor de garganta, nariz entupido, espirro, tosse. E, por favor, já vá nesses lugares usando uma máscara. Os nossos pronto-socorros, tanto isso aqui do pronto-socorro municipal, quanto o pronto-socorro da Unesp, ou mesmo as unidades básicas de saúde, já estão alertas e quando recebem um caso sintomático respiratório, automaticamente já coloca uma máscara nessa pessoa. É lógico que isso pode demorar um tempo, e aí o perigo, né? Mas a gente pede bom senso para as pessoas que estão vindo da China já tomarem esse tipo de atitude. Doutor, no caso, a gente tem aí, pelo que o senhor falou, acompanhado a SARS e as MERS, né, como o senhor colocou aí. Nós tivemos aquele primeiro caso que veio lá em 2003 a 2005, depois nós tivemos chegaram até a interromper as visitas a Meca por conta da gripe na Arábia Saudita, nos países árabes, etc. E agora temos a terceira onda. É previsível e é sempre dito que os vírus voltam em ondas e todas as vezes que voltam em ondas, eles vêm com a tal cepa nova, mais forte, mais agressivo. Não é possível a gente antever essa evolução desses vírus na célula e etc. e combater antes do bicho aparecer? Não é possível a gente prever todas as adaptações
que os vírus que circulam em animais possam ter em seres humanos. A gente tem até uma vigilância em relação aqui no Brasil, por exemplo, em aves migratórias. Não sei se vocês sabem, tem um emprego, tem uma profissão de caçador de ave migratória para poder, então, estudar alguns vírus de transmissão e saber se isso pode se adaptar ao ser humano ou não. Mas é impossível prever esse tipo de interação. Pode acontecer a qualquer momento. E vai acontecer sempre onde exista uma população muito grande e onde essas pessoas têm um contato muito próximo com animais silvestres. Porque aí o vírus acaba fazendo aquilo que eu comentei para vocês, que se chama o jumping, né? Se adapta à espécie humana. E essa pessoa que fica doente pela primeira vez, sempre tem o caso zero, que é esse que eu falei para vocês, que é provavelmente um trabalhador do mercado de comida de Wuhan, e esse caso zero, que se infectou pela primeira vez na história da medicina, acaba transmitindo para outras pessoas. E é lógico que isso é mais fácil de acontecer num ambiente onde viva muita gente. Imagina quantas pessoas não circulam nesse mercado. Eu não conheço, mas devem ser milhares, se não milhões. Agora, pensa num caçador isolado que vive na Mongólia, caçando ave. Mesmo se essa pessoa se infectar com algum vírus esquisito, para quem que ela vai transmitir? Uma região erma, pouco habitada, entendeu? Então, países que já que já tem mais de 1 bilhão de pessoas. China, Índia, a Indonésia, Bangladesh, que está quase chegando, que são locais também que muitas vezes tem muita pobreza e que as pessoas não conseguem consumir alimentos de origem verificada, são locais onde nós temos que ficar mais alertas. Eu acompanhei no Twitter, eu acompanho sempre, são vários canais de informação, um deles da própria China. Naquele momento de que nós estávamos reclamando do preço da carne no Brasil, porque tudo estava indo para a China, etc., o governo chinês, o presidente chinês, líder do Partido Comunista Chinês, ele andou não só em Pequim, como aquela outra província que era inglesa, Xangai, e também em Wuhan, visitando as tais feiras de alimentação. E achei absurdo, né? A quantidade de animal, de carcaças de animais que são consumidos, porcos, macacos, cobras, aquele que já é do conhecimento nosso, os insetos, etc. E o presidente estimulando as pessoas a comprarem aquele tipo de carne, aquele tipo de coisa. Ontem até comentei aqui, eu vi num boletim do Wikileaks informações de que o governo da China pode estar omitindo informações referentes à dimensão das doenças. Em algum momento, se o governo tiver omitindo informações, esses números, acho que o senhor falou 1.700, né? Deixa eu confirmar aqui. O número são 140 mortes confirmadas. Espera só um minutinho. Uhum. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Alexandre Naime Barbosa. São 170 mortes confirmadas e 7.800 casos confirmados. Então, 7.800 pessoas com a doença confirmada, isso pessoas sintomáticas. Fora aquilo que a gente discutiu agora há pouco, que não tem. As pessoas que podem estar infectadas que nem sabem sintomas, causando a morte de 170 pessoas. Agora, eu vou ser sincero... Só para considerar assim o finalzinho. Eu estava vendo agora que eu fui pesquisar os 11 milhões lá, eu percebi que essa província, que esse estado chinês, ele está numa região tipo Campinas. É muito adensada a população, né? Comparação. Campinas é pequeno. São 11 milhões de pessoas vivendo na área metropolitana de Wuhan. Eu digo em termos de proximidade entre cidades. Não é possível que o governo daquele país possa estar omitindo dados, inclusive para a Organização Mundial de Saúde. Aí já é uma teoria meio de ilação que pode cair no que a gente está tentando combater aqui. Mas a gente sabe que em países onde a comunicação é controlada, o governo age da forma como quer, sobretudo em saúde pública, né? Olha, eu vou complementar a sua pergunta com uma questão que apareceu aqui também no meu Instagram, o Fileal 7. Se o vírus surgiu do contato direto com morcegos. Então acontece o seguinte, a China tem hábitos alimentares realmente bastante peculiares e que divergem muito na região que você está. A China, na verdade, está falando praticamente
de um mundo à parte. Tá? A gente sabe que não só a China, os chineses, mas também alguns países africanos têm o costume de comer morcego. Ah, mas isso é um absurdo. Não é questão cultural. Até o Ozzy Osbourne já comeu morcego, né? Sim. Isso eu não sabia. O problema não é consumir ou não um animal. Ah, mas o morcego é um animal nojento. Qualquer animal silvestre é perigoso. Mesmo se você abater uma codorna aí nos campados de Botucatu. O que a gente caça aqui em Botucatu? Codorna, pato, paca. Qual é o problema? Você não tem o controle sanitário, você não sabe se esse bicho está saudável ou não. Quer ver um outro exemplo? Outro dia encalhou lá em acho que São Sebastião ou Ubatuba uma baleia. Aí o pessoal foi lá e começou a cortar a carne da baleia e fazer churrasco. Qual é a garantia que aquela carne não está contaminada com alguma coisa? A baleia morreu de alguma coisa. Sei lá se ela morreu de morte natural ou não, pode ser de uma doença. Ou seja, a gente não pode fazer o consumo de alimentos ou principalmente de animais silvestres que não têm controle sanitário. E dentro da pergunta que você colocou, Haroldo, o problema da China é que ela tem um histórico de questões relacionadas à omissão de dados. Aparentemente, a Organização Mundial de Saúde está colaborando de forma bastante aberta com o governo chinês. Num primeiro momento, houve sim. Isso já foi até reconhecido pelo prefeito, ou sei lá o que, da província de Wuhan, como é que chama isso? O governador da província de Wuhan, sei lá. Ele reconheceu e colocou o cargo à disposição, porque, num primeiro momento, ele não alertou as autoridades chinesas da magnitude em termos de transmissibilidade. Mas agora parece que a China está colaborando. Tanto é que a China isolou essas áreas, está restringindo voos de forma bastante importante e eu acho que não é de bom tom a gente levar para frente essas teorias conspiratórias. Vamos acreditar que nossos amigos chineses estejam tão, ou mais ainda, obviamente, interessados em resolver esse problema como o resto do mundo. Eu não sei se o Osmar tem mais perguntas ou de ouvintes. Tem só um questionamento aqui do nosso ouvinte, o Pablo, ele está perguntando quais são as formas eficazes no momento, já que estão em estudos ainda, né, o desenvolvimento de uma solução para esse problema, quais são as formas de se evitar um contágio. Se é da mesma forma que se evita uma gripe, por exemplo, se eu tiver esses cuidados para se evitar uma gripe, eu posso me ver livre, por exemplo, de uma infecção por coronavírus. Eu vou responder essa pergunta, só antes eu esqueci de responder a pergunta do colega aqui do Instagram, né? Então, o que aconteceu? O pessoal foi no mercado de Wuhan e encontrou coronavírus em vários animais silvestres, incluindo serpentes e morcegos que estavam sendo vendidos. Então, provavelmente foi aí mesmo que aconteceu. Vamos lá. Então, repetindo, como se proteger contra o coronavírus? Vamos pensar em brasileiros que não saíram do Brasil, que estão aqui. Evitar contato próximo com pessoas com sintomas respiratórios. Então, se você tiver alguém ali tossindo, com o nariz escorrendo, com febre, não chega perto. O que poderia parecer uma gripe é melhor evitar. Porque até mesmo pode ser uma gripe, né? Vamos evitar o coronavírus, vamos evitar a influenza, vamos evitar qualquer vírus. Lavar as mãos frequentemente, especialmente depois do contato direto com pessoas doentes, ou então no meio ambiente. Vou na prefeitura pagar o IPTU, entro no ônibus, estou indo no hospital das clínicas, acabo colocando a mão em várias coisas, lavar as mãos frequentemente, e isso pode ser feito tanto com água e sabão, quanto com álcool gel, que é mais fácil de carregar, e principalmente antes de se alimentar, né? Um hábito muito importante. Eu vou me alimentar, vou levar o alimento à boca, mesmo que por intermédio de talheres, é importante. Se você estiver espirrando, tossindo, tentar sempre usar um lenço descartável. Se você não tiver esse lenço descartável, cobre o nariz e a boca com a mão, na hora de tossir ou espirrar, e depois você lava a sua mão. Não coloca a mão no olho diretamente, nem na boca. Está coçando o olho, está coçando a boca, não coloca a mão. Usa o lenço,
usa a gola de uma camisa, alguma coisa assim. Porque ao você colocar, a mão pode estar contaminada, por exemplo, eu estou com a mão aqui na mesa agora, vou colocar a mão no olho, se o Lunardi estiver com influenza, eu estou jogando influenza no meu olho. É assim que funciona. Depois de usar a mão, né, para cobrir a boca, o nariz, higienizar a mão, não compartilhar com pessoas doentes objetos tipo talher, prato, copo, garrafa. Isso eu estou falando de pessoas que têm sintomas respiratórios. Manter os ambientes bem ventilados, portas abertas, janelas abertas e evitar contato próximos com animais selvagens. Então, por exemplo, eu estou visitando Foz do Iguaçu, aparece lá um esquilo ou coati. Esses bichos adoram roubar comida. Vocês já viram, eles roubam o lanche, deixam o lanche lá e eles pegam. O coati deu uma mordida do meu lanche. Você acha que ele não deixou saliva? Você vai comer aquele lanche? Estou dando um exemplo. Sei lá o que tem na boca do coati. Tá? E também isso vale para fazendas ou criações. Segundo ponto. Sou um brasileiro que estou voltando da China. Situação A. Não tenho sintoma nenhum. Estou bem. Se puder ficar em casa 14 dias para ver se você vai manifestar sintoma ou não, é importante, porque mesmo sem sintomas, você pode transmitir o coronavírus, você pode ter se infectado lá e transmitir. E se você chegar no Brasil com sintomas, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Aqui em Botucatu, o lugar de referência é o pronto-socorro municipal, pronto-socorro referenciado lá perto do cemitério, da Sabesp, se possível já com uma máscara para evitar infectar outras pessoas. Nós temos aqui em Botucatu uma pergunta até do nosso ouvinte aqui, o Maurício. Ele está perguntando, ele está acompanhando o programa, ele está perguntando com relação aos chineses que tem comércio aqui em Botucatu. Essas pessoas mantêm relações íntimas, diretas com os seus parentes, lá inclusive nessas localidades onde existe esse surto da doença. Ele pergunta se tem algum problema dessas pessoas, se existe um levantamento por parte da Unesp ou das autoridades sanitárias do município com relação a essas pessoas, quantas são, se eles estão recebendo a visita desses parentes, já que esse período de incubação, como o senhor colocou aí, é de até 14 dias. Se existe algum problema com esses comerciantes que estão viajando frequentemente e mantém comércio aqui em Botucatu, se corre-se o risco da pessoa ser contaminada ao entrar num estabelecimento comercial como esse, por exemplo. Não, isso é muito importante. É bom tirar o estigma e o preconceito. Veja bem, os nossos amigos chineses que não viajaram para a China não têm o menor risco de transmitir coronavírus. Só existe o risco se essas pessoas, se esses comerciantes chineses ou toda a comunidade chinesa de Botucatu, a quem eu saúdo porque colaboram com a prosperidade, com o desenvolvimento da nossa cidade, só há o risco se essas pessoas viajaram entre as últimas 2 semanas de 2019, os últimos 14 dias de 2019, desculpa, não, 2019, as últimas 2 semanas de 2019. Então, os casos suspeitos começam a partir do dia 15 de dezembro de 2019. E, obviamente, essas primeiras semanas de janeiro. Se esses comerciantes foram para lá e voltaram, ou, como você perguntou, receberam parentes que estiveram nesse período de lá, é óbvio que eles vão ter a consciência de ter essas normas que a gente disse, de procurar uma unidade básica de saúde ou de evitar contato com pessoas no atendimento público. Mas, até onde a gente sabe, não existe nenhuma pessoa na cidade de Botucatu que tenha tido esse tipo de situação. É lógico que está tudo acontecendo muito dinamicamente, todas as informações estão chegando nessas últimas 4 semanas. É possível que isso tenha acontecido, mas eu quero deixar bem claro, não há o menor risco de frequentar estabelecimentos comerciais de cidadãos de origem chinesa em Botucatu. Não existe o menor fundamento e quem fizer isso está incorrendo num erro grave de estigma e preconceito. Então, deixando muito claro, não existe risco nenhum em frequentar ambientes comerciais ou mesmo domiciliares da colônia chinesa de Botucatu. O Jota, é a última pergunta aqui do nosso ouvinte, o doutor
Jota está perguntando o seguinte: qual a orientação médica preventiva para o carnaval? Carnaval, como o Haroldo colocou no início, adensamento muito grande de pessoas, aquele oba-oba, todo mundo suado, um falando, abraçando o outro, aquela coisa toda. E no meio dessas pessoas pode ter alguém contaminado, mesmo que sem os sintomas do vírus, pode ter vindo de uma região onde está circulando esse vírus. Qual é a orientação médica preventiva para essas pessoas que vão divertir-se no carnaval? Olha, já que você colocou essa pergunta do carnaval, vou responder aqui também uma outra que apareceu no Instagram, que é do colega Fernando, lá de Itapeva. Doutor, posso tomar cerveja Corona sem medo? Está liberado, a gente já até respondeu essa pergunta. A cerveja Corona não transmite coronavírus. Corona é o termo latim para coroa. Nem né? aquela cantora, né, brasileira, a Elza, que fez na época dos anos 90, tem uma banda chamada Corona, né? Não vai transmitir. Pode ouvir a música sem medo. Mas eu até brinquei no começo, né? Fake news a gente tem que repudiar, mas as piadas estão muito boas, né? Cada uma que é engraçado, né? Mas em relação ao carnaval, poxa, se você gostar de carnaval... De máscara. Só se você usar uma máscara, vai fantasiado de médico, porque não tem outra coisa. Como eu vou dizer para as pessoas não irem nos tradicionais bailes de carnaval? É um ambiente fechado? É um ambiente que pode ter transmissão? É lógico que pode, mas você vai fazer o quê, né? Tem certas coisas que, sinceramente, eu sou infectologista, sou professor, sou cientista, mas eu não vou deixar de ir no baile de carnaval por causa disso. O que eu tenho que fazer, obviamente, é, se eu ver alguma pessoa que eu sei que eu estou doente, me afastar um pouco, mas o risco existe. Agora, depois do carnaval, ficar atento para ver se eu não vou manifestar algum tipo de sintoma respiratório e febre. Tem coisas que não são pragmáticas, né? Eu não posso dizer para não fazer o carnaval. Na China isso está acontecendo, mas é lógico, porque a situação de lá é outra. Eles cancelaram vários eventos públicos, cancelaram aula, cancelaram muitas festividades do Ano Novo Chinês, porque lá é uma situação epidemiológica diferente. Talvez, se tivesse acontecendo isso no Brasil, a gente tivesse também motivo para fazer isso. Mas vamos repetir, para deixar bem claro. Não está havendo transmissão do coronavírus ainda no Brasil. Não sabemos se vai ter. Para falar mais sinceramente ainda, não existe nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil até às 9h45 do dia 30 de janeiro. Tem 9 casos suspeitos e vamos ver o que vão dar essa investigação. Só para finalizar aqui, agradecer a Mônica. A Mônica está parabenizando a excelente entrevista. Muito esclarecedora, está agradecendo ela. Outras perguntas chegaram aqui depois do doutor Alexandre Naime ter respondido sobre questão de compras na China, que não tem problema, enfim. E as perguntas todas aqui foram respondidas, Haroldo. Tá certo. Doutor, eu acho que no carnaval a gente tem que tomar, já que o senhor é infectologista, o Ministério da Saúde sempre alerta sobre aquela doença do beijo, que eu não lembro mais. Acho que ela é mais perigosa nesse momento do que essa doença aí. Carnaval, as doenças mais perigosas não são nem em relação à doença do beijo, porque a doença do beijo é transmitida pela saliva, né? A gente sabe que muita gente acaba beijando muito no carnaval e tem que beijar mesmo, mas a questão toda, porque a doença do beijo é uma doença benigna, uma doença autolimitada, é causada por um vírus chamado Epstein-Barr, tem outra pelo citomel. O problema não é isso. O problema são as infecções sexualmente transmissíveis. Se vocês querem um recado, uma medida para ser tomada no carnaval, use camisinha em toda relação sexual. Botucatu está explodindo em número de casos de sífilis, principalmente em jovens de 13 a 19 anos e de 20 a 24 anos. Botucatu está, infelizmente, também explodindo em casos de infecção pelo HIV. Então, toda semana no meu consultório, infelizmente, eu recebo de 2 a 3 novos casos de HIV, que não tem nem comparação em relação à gravidade do coronavírus. Então, o coronavírus é o menos que a gente tem que se preocupar no carnaval. O carnaval é uma recomendação. Usa a camisinha. Tem mais uma pergunta aqui do ouvinte do Estragão, o Fernando, lá de Itapeva, pergunta dos produtos importados, a gente já respondeu, né? Que não tem o menor risco, porque o vírus não vai sobreviver, até porque a nossa alfândega demora tanto para nos mandar os produtos, né, que
mas ele não dura minutos fora do ambiente humano, então não há risco nenhum em produtos comprados da China. Doutor, a gente agradece a sua participação, essas orientações. Então, gente, olha, sobretudo, tendo qualquer sintoma de gripe, de dengue, né? A gente não falou de dengue, mas tem um sintoma de febre, de dor, muito dengue, parecida, né, doutor? Não, a dengue é um pouco diferente. Tem a febre, lógico, né? Mas a febre da dengue é mais intensa. A febre do coronavírus, a febre de um resfriado comum, ela chega a 38,5, 39. A febre da dengue é alta. A febre da dengue é 39,5, 40, 40,5. Dengue não dá sintoma respiratório. Dengue não dá tosse, não dá nariz escorrendo, não dá dor de garganta. Dengue dá, além da febre, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos ou na região da nuca. Dengue dá dor no corpo e até pelo nome deixa você derrubado, você fica dengoso, você não consegue fazer as atividades do dia a dia. E pode, em casos mais graves, levar a achados, a fenômenos hemorrágicos. Então, sangrar nariz, sangrar conjuntiva, mas isso, lógico, né? São pessoas que não procuraram atendimento médico precocemente. Ou seja, é óbvio que a febre é um sintoma comum entre dengue, coronavírus, influenza, mas é o único sintoma em comum. E um bom médico sabe fazer o diferencial entre essas síndromes. Doutor, a gente agradece então a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente. Já que o senhor tratou desse assunto e dada a gravidade, eu acho que a gente pode, se o senhor concordar, né, mais próximo ao Carnaval, fazer uma nova rodada de entrevistas aí, até para alertar a nossa população e despertar. Nós teremos atividades de Carnaval em vários pontos da cidade. A gente sabe que Botucatu é uma cidade turística que atrai muita gente e provavelmente pode existir um contato mais íntimo entre as pessoas. Quem sabe o senhor voltar mais próximo do Carnaval. Sobretudo sobre esse assunto referente aqui a essa síndrome que está surgindo lá na China e nos países asiáticos, a gente agradece muito do senhor ter dado mais de 1 hora do seu tempo aqui para os nossos ouvintes, para a gente, respondendo esses questionamentos. Muito grato ao senhor. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu sou uma pessoa que acredita que a informação em saúde, esse é meu lema, a informação em saúde é a melhor forma de lutar contra as doenças. Então, esse espaço que vocês estão dando para a gente conversar, e acho que foi um bate-papo bem descontraído, bem legal, é uma forma da população entender conceitos de ciência que são importantes para a saúde. E eu quero deixar como repositório, para as pessoas procurarem mais informações, o endereço do meu website é drbarbosa.org, então DR de doutor, Barbosa com S, drbarbosa.org. Lá na seção blog existe um post, existe uma matéria com tudo que a gente discutiu, todos os detalhes sobre o coronavírus, e esse post está sendo atualizado a cada 48 horas, porque a gente trabalha junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, e lá no site também outras doenças, outras questões relacionadas à infectologia. Agradeço o Lunardi, agradeço o Haroldo aqui pelo convite, a todos os ouvintes que estão tanto na rádio quanto na web, no Facebook, no Instagram, e vamos combinar sim esse bate-papo pré-carnaval. Só gostaria de dizer que eu acompanho o Dr. Alexandre Naime lá nesse site, o drbarbosa.org. Ele também tem a rede social no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. No Twitter tem um negócio aqui. No LinkedIn. No LinkedIn. Como que chega, né? O senhor lembra de cor aí no Facebook, no YouTube? Você já consegue o link direto para todas as mídias sociais, né? E aí cada mídia social tem um conteúdo diferente, né? No YouTube tem aulas, tem entrevistas. Mais para frente eu vou postar essa nossa entrevista lá no YouTube. No Instagram e no Facebook são mais posts informativos para matérias redigidas. Então cada um gosta de um tipo de formato de informação. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir entrevista, e aí por isso esse repositório. Tá certo, doutor. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado e bom dia para o senhor. Bom dia, pessoal. 9h50. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente.
A Agência 7 Comunicação e Marketing Digital pode aumentar suas vendas